Bom dia, mais um dia aí se inicia. Glória a Deus, agradeço a Deus aí por estar vivo, né? Pelo milagre da vida, pelo sopro divino. Queria mandar um abraço aí a todos os meus amigos, colegas caminhoneiros. Que Deus abençoe a vida de cada um. Queria deixar hoje aqui uma breve passagem que é do jovem Davi. Ele era pastor de ovelhas, homem do campo, e tinha como seu tutor aí Saul, que era o rei na época de Israel. Então em 1 Samuel, Deus ordena a Samuel que vai até a casa de Saul para ungir Davi ao futuro rei de Israel. Só que como Davi era um menino mirrado dentre ali todos que existiam, e Saul queria por fim colocar um de seus filhos, né, que era mais forte, robusto. E só que para Deus não, Deus ele não enxerga o exterior. Deus ele enxerga o interior da gente. E ele viu em Davi o que os olhos de Saul não conseguiam enxergar. Então, creio eu que Samuel, o profeta, ficou até meio temeroso em chegar na casa de Saul para falar que queria ungir a Davi, a rei. Mas Deus deu a ordem e ele foi por cumprir. Então, chegando ele à casa de Saul, pergunta por Davi e manda que Davi estava nos pastos, cuidando das ovelhas, do rebanho. Manda que chama Davi. E Davi vem até ele. Então Samuel pega e conversa com ele e fala: Deus manda te ungir, futuro rei de Israel. Creio eu, né, que Davi não entendeu nada, né? Muito menos Saul. Porque como um menino daquele ali franzino, cuidador de ovelhas, não tinha força, não tinha nada. E naquele momento que Deus, que o profeta Samuel ungiu a Saul, ungiu a Davi, Davi ganhou, né, o Espírito de Deus, né, a força de Deus. E o que aconteceu mais adiante, a gente vê que na batalha contra Golias, nenhum dos homens de Saul conseguia vencer o gigante. Nenhum dos seus homens conseguia bater. No entanto que o gigante Golias, ele zombava das tropas de Saul. E Saul, temeroso, tinha medo de enfrentar o gigante. Pois bem, ele ainda falou assim, se existia algum homem que pudesse derrotar ele para Saul, se conseguisse derrotar ele, que as tropas deles seriam servos de Saul. Saul, com medo, Saul pegou, não se pronunciou. Pois bem, Davi, encorajado e com o Espírito de Deus e com a confiança em Deus, em primeiro lugar, que seja colocado entre aspas, confiança em Deus, Davi colocou-se um passo à frente, pegou, falou para o gigante que ele estava pronto a lutar com ele. E todos zombaram dele. E Saul pegou e falou: vou te dar meu escudo, vou te dar minha espada. Pois Davi pegou e falou: não preciso disso, não preciso de nada disso, porque eu tenho uma arma maior, que é Deus. E aí o gigante pegou, o gigante zombando dele, o gigante tirou o capacete e pegou e ficou-se pronto a lutar. Aí Davi pega e fala para o gigante, falou: você vem contra mim com uma espada, com armas, com armaduras e capacete, porém eu vou contra ti, com o Senhor dos Exércitos, o meu Deus me dará força para te vencer. E ele viu aquilo como um insulto. E Davi pegou uma pedrinha. Davi pegou uma pedrinha de nada, uma pedrinha dessa que a gente coloca, uma bolinha de gude, que dessa que a gente coloca no estilingue, e colocou no seu estilingue, né? Que hoje para nós estilingue, lá tinha outro nome que eu não me recordo agora. E começou a girar essa pedra. Essa pedra foi ganhando uma força tremenda. Só que na verdade não foi a pedra que derrubou o gigante, foi sim a mão de Deus que foi naquela pedra. Quando Davi joga a pedra, que a pedra bate na fronte de Golias, ele cai. Nesse momento que ele cai, Davi
vê como que eu vou dizer, a oportunidade de ir lá e cortar a cabeça do gigante com a sua própria espada. Ele foi lá, matou o gigante, foi levantado a rei de Israel. Magnífico que Deus faz pelas pessoas, às vezes os pequenos, que a gente não acredita, Deus dá força para ele ser um gigante, para ele ser um homem valoroso. Só que a palavra de Deus fala, amados, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Mais adiante, Davi, mesmo sabendo que Deus fez tudo para ele, tendo o profeta Samuel como seu profeta, para intermediar ele com Deus, Davi tem o seu braço direito. Tem um homem que é seu braço direito, como todo mundo tem hoje, as suas empresas tem aí seus vice-presidentes, né? Uma pessoa que tem uma transportadora, um comércio, tem aquele que cuida para ele da parte mais grossa, enquanto ele cuida das partes burocráticas. E Davi pegou, levado pela carne, o desejo do inimigo se apossou de Davi. E Davi era casado. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente olha para uma mulher, a gente deseja. Quando a gente cobiça a mulher do próximo, aquilo é maldição. E eu vou te mostrar que é maldição na palavra. Davi foi e se interessou pela mulher do seu amigo. Só que Deus, né? Deus, ele só lá de cima, ele está vendo tudo que a gente faz. E Davi foi, pegou, colocou o seu homem, o seu braço direito à frente de uma batalha, sendo que Davi sabia que ele não ia voltar. Lá no coração do Davi sabia que ele não ia voltar, que ele ia morrer. Aí quando ele ganhou aquela batalha, Davi mandou ele para outra batalha. A exaustão levou ele o que? A morte. Por fim sua mulher ficou só. Davi fez o que? Davi se deitou com essa mulher. Davi traiu a sua família com essa mulher. E aí quando é onde eu falo para você que Deus, ele é amor. Deus, ele ama todos nós, mas ele é fogo consumidor. Davi tinha acabado de ter um filho com a sua esposa. Creio que o menino devia ter por 1, 2 anos. E Deus chegou ao profeta Saul. Deus falou para ele que Davi ia pagar pelo ato que ele fez. E Deus ia levar seu filho. E o Saul chegou a Davi e falou isso. Chegou até Davi e falou isso. Davi entrou em desespero pedindo perdão a Deus, perdão a Deus, perdão a Deus. Mas não adianta, não adianta, amados, não adianta, caros amigos. Quando a gente toma um ato, toda reação, toda ação tem uma reação. Quando a gente toma uma ação indevida, é o que a minha esposa sempre fala: não faz aqui o que lá na frente você não quer pagar consequências. E Davi fez isso, e o que aconteceu? Davi se deitou com essa mulher, Davi tramou a morte do seu braço direito, e Davi pagou com a vida do seu filho. Mais lá na frente, isso é outro dia eu falo para não ficar muito longo o vídeo, Davi foi levantado a rei. Foi pai de um dos maiores profetas, Salomão, que vem a descendência de Jesus. Então, mas Davi, olha o que ele sofreu. Olha para você o que ele sofreu. Ele pagou o seu filho, né? A sua família, a sua esposa pagou por um ato errado dele. Então às vezes a gente cria um ato errado hoje. Por isso que eu sempre falo, é melhor você parar o seu caminhão, você trabalhar de empregado, do que você ir comprar um pneu roubado, comprar um óleo diesel roubado, comprar um motor roubado, você sabendo que ele é ilícito, que você está favorecendo as coisas erradas, porque aquilo vai te trazer, no momento você vai falar, nossa, ganhei dinheiro, mas lá na frente aquilo vai te trazer um ato, uma consequência, que seja. Então é o que eu quero deixar hoje, quero compartilhar com vocês aqui o que Deus fez por mim. Isso aqui é um testemunho. Eu espero que sirva para ajudar muita gente, entendeu? Tanto na minha classe, como até onde esse vídeo chegar. Amados, como todo mundo sabe, eu comecei a trabalhar com caminhão em 98, 99. Sofri um acidente, onde eu falei ontem,
E a partir disso aí, minha vida começou no meio da profissão do caminhão. E junto com a profissão do caminhão veio o vício, né? Você acha que você usar uma cocaína, você vai adiantar seu serviço. Pelo contrário, você vai acabar com sua saúde, você vai atrasar, você não vai rodar, você pode ter certeza. Você não vai rodar. E com isso vem o vício. Eu fui refém do vício das drogas por 18 anos. Fui refém do vício das drogas por 18 anos. Deus ainda tendo misericórdia de mim, me tirou de um acidente grave. Fiquei 5 anos afastado. Deus tentando me mostrar que Ele é comigo. Deus me deu um 113. Eu comprei um 113. Nunca tendo caminhão. Eu comprei um 113 98, 8 marchas. Esse caminhão tá com o Nicolau hoje. Tá com o patrão do Nicolau. Aquele caminhão amarelo. Comprei aquele caminhão com 7 anos de uso. Hoje seria o quê? Um caminhão 2015. Comprei com 90% financiado, 10% de entrada. Eu não tinha caminhão no nome, não tinha nada. Deus agindo. E eu achando o quê? Que eu era o bom. Que eu era o bichão. Que eu comprei porque eu era o bom. Não, era Deus agindo. Hoje eu enxergo. Mas só que eu não tinha sabedoria que eu tenho hoje. Entendeu? Era bebida, era droga. E o que aconteceu? Eu fui só me envolvendo mais com droga, e achando que aquilo estava me levando para algum lugar. Tava assim, só cavando para baixo. Só cavando para baixo até ponto de chegar, meus amigos. Para não ficar muito longo esse vídeo, para não ficar um negócio maçante. Até ponto de chegar da minha mãezinha ficar sabendo. Da minha mãezinha ficar sabendo. Você pensa a vergonha para mim. Entendeu? Minha esposa, eu não perdi minha família porque Deus tem misericórdia de mim. Porque Deus tem misericórdia de mim até hoje. Eu falo, meu olho enche de lágrima. Entendeu? Porque eu era um nóia. Eu perdi o respeito de todo mundo. Eu perdi o respeito de todo mundo. Eu não tinha o respeito de ninguém. Eu não era visto como um profissional. Eu era visto como um nóia. Todo mundo zombava de mim. Todo mundo zombava de mim. Minha mãe ficou sabendo. Eu fui criado pela minha avó. Ela ficou sabendo. Pensa o desespero. Ela com 97 anos na época. E nisso a minha esposa perdeu as forças. Pediu ajuda para minha família. Minha família, só um minuto. Então, como eu estava falando, minha mãe com 97 anos, ela ficou sabendo desse acontecido. Você imagina. E eu peguei com isso, eu fui só me afundando, e Deus mostrando que queria me ajudar, e Deus mostrando que queria me ajudar. Deus mostrando que queria me ajudar, mas eu não estava enxergando. Eu não estava enxergando que Deus queria me ajudar. E eu só fui cavando, amado. Só fui cavando pro fundo do poço, até chegou a parte que a minha esposa pegou, ela falou, não tem mais jeito, vamos internar. E eu sempre falei, clínica não recupera ninguém. Clínica ao contrário, a clínica mascara, ela toma seu dinheiro, mascara, mas lá dentro entra a droga. Porque eu morei nos predinhos, no condomínio ali, e a pessoa que trabalhava lá, ela falou que eles mesmos levavam a droga para as pessoas que davam em tratamento. E amados, ali eu cheguei no fundo do poço mesmo, mas triste. Pensa, minha mãe triste. Eu a ponto de perder meu casamento, a ponto de perder, a minha vida, que é minha família. Então eu cheguei um dia para Deus. Eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Senhor, só tem uma saída. Ou o Senhor me tira dessa vida, ou o Senhor tira a minha vida. E foi então, amado, que como estalar de dedos assim, ó, como aquela pedra derrubou o gigante para Davi matar, Deus, da mesma maneira que Ele acorda nós todo dia com o sopro da vida, Deus pegou, Deus me tirou dessa vida. Mas você pensa que foi fácil?
Você pensa que esse Eduardo que você tá vendo aqui hoje, aqui, ó, eu não tô falando de droga não, de abstinência, de nada não. Eu tô falando de respeito, restauração, dignidade. Você pensa que isso voltou? No piscar de dedos também, no estalar de dedos? Não. Amados, vai fazer 8 anos que eu fui liberto disso aí. Eu posso dizer pra você que hoje eu tenho dignidade. Eu posso falar pra você que hoje as pessoas me olham com outros olhos, porque eu me pus nessa condição. Eu tinha o apelido de sacolé. Eu não aceito que ninguém me chama de sacolé. Eu já briguei com quase uns 2, 3 amigos meus, eles me chamando de sacolé. Eu falei, não, sacolé morreu há 8 anos atrás. Quem tá aqui hoje é Eduardo, é um homem de Deus, é um varão, uma pessoa respeitada. Então, pra mim, hoje é a maior satisfação do mundo. Minha esposa, eu tenho o amor dela de volta, eu tenho a admiração dela de volta. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha filhinha. Hoje eu tenho respeito das pessoas. Hoje as pessoas confiam em mim. Então, graças a Deus, eu vou falar pra você. Sabe qual é meu maior orgulho? Pra terminar esse vídeo, meu maior orgulho não é ter saído das drogas. Meu maior orgulho não é ter saído das drogas. Meu maior orgulho é a minha mãe morreu sabendo que o filho dela voltou a ser gente, voltou a ser homem. Porque minha mãe morreu de mais ou menos 5 anos. E ela descansou em paz, sabendo que o filho dela não bebia, não cheirava mais, não saía atrás de droga. Isso que conforta meu coração. Ela morreu sabendo que aqui tinha um homem de verdade, que aqui tinha um homem que hoje cuida da sua família. Entendeu, amados? Então é o que eu falo, às vezes a gente passa por dificuldades enormes, mas como Deus ergueu Davi, a rei de Israel, Deus te ergue do fundo do poço novamente. Eu quero deixar essa mensagem hoje. Que Deus tenha que Deus te dê um bom dia, um ótimo dia, e o que eu possa estar te levando todos os dias, uma palavra amiga, um testemunho meu, um testemunho que Deus fez pela minha vida, e que não sou eu, é Deus. Entendeu? Porque hoje eu tenho dignidade. Hoje eu sei que aonde eu chegar, eu vou trabalhar, as pessoas vão me olhar com outros olhos, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês.